Olá pessoal, meu nome é Nicolas e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a crise de 1929. Então, bora lá. Vamos começar pela Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos participou principalmente fornecendo armas, produtos, empréstimos e até alimentos para os países da Tríplice Entente. A guerra se tornou um evento muito lucrativo para os americanos, já que a economia deles já era uma das maiores antes do conflito. E ainda mais, a guerra não ocorreu no solo americano, que foi muito positivo para os Estados Unidos. Em 1917, os Estados Unidos entraram efetivamente na guerra, enviando seus soldados. E com o fim da guerra, os Estados Unidos continuaram com os empréstimos, os alimentos, produtos, etc., para os países europeus. Só que agora eles estavam com uma finalidade de reconstruí-los. Por conta disso, na década de 1920, houve um crescimento gigantesco no industrial no americano e a expansão do crédito. Bom, ou seja, as pessoas podiam pegar o dinheiro emprestado, pegar empréstimos nos bancos com muita facilidade. Dessa forma, estimulando o consumismo, bastante propagado, falado sobre o American Way of Life. Diante desse cenário do otimismo econômico, teve uma grande expectativa com o crescimento, pois continuar num ritmo agradável, o que ocasionou na forte valorização das ações na Bolsa de Valores. Eu vou explicar mais ou menos como funciona. As ações, elas representam pequenas partes da empresa, a qual ela vende as ações na Bolsa de Valores como forma de pegar dinheiro, captar dinheiro. Por exemplo, vamos supor que a empresa vale $300 mil e as ações dela custam $30. Eu compro essa ação e eu vou estar investindo na empresa, trazendo novos funcionários e melhorando seus equipamentos. Algum tempo depois, com essas tais melhorias e novos funcionários, a empresa vai ter um lucro e, por exemplo, deu um lucro de $600 mil, agora a empresa vale $600 mil. Então, a ação que eu comprei antes, que valia $30, que eu paguei $30, agora tá valendo $60, ou seja, num lucro do dobro do valor, se caso eu vender essa ação. E foi assim, com isso, os americanos, ao verem as ações valendo cada vez mais, eles passaram a investir muito na compra e venda das ações. Porém, isso era totalmente uma especulação, eles não correspondiam ao valor real da empresa. Esse valor elevado das ações era devido ao otimismo de crescimento que havia no momento. Era como se por exemplo, estava tudo aumentando, essas ações aumentando, os preços continuavam aumentando, mas a empresa ficava estagnada, ela não aumentava. E aos poucos, os europeus já estavam se recuperando dos prejuízos da guerra. Dessa forma, diminuindo muito os empréstimos que eles estavam e as importações que estavam fazendo dos Estados Unidos. Você lembra que eu falei da guerra, que os Estados Unidos estava dando as coisas para os países da Tríplice Entente e depois os países europeus? Bom, agora eles estão se recuperando e já diminuíram muito. Mas mesmo assim, a produção americana não parou, ele só continuou crescendo, e nem os salários estavam aumentando. Dessa forma, ocorreu uma superprodução. Os Estados Unidos não estavam mais exportando tanto para a Europa e o próprio consumo deles não acompanhava o nível de produção, principalmente por conta do poder aquisitivo não acompanhando o crescimento industrial. Com o excesso da oferta, os preços diminuíram, os preços caíram muito e os funcionários, muitos deles que haviam sido, por causa das ações, chegados novos, foram demitidos. E com a diminuição dos preços, os investidores perderam confiança total no mercado, o que levou milhares deles a começarem a vender muito suas ações. Em 24 de outubro de 1929, houve uma quebra da Bolsa de Valores. Os preços das ações caíram tanto que os investidores tentavam vender suas ações por preços misérios. Parecia que estavam dando de graça. Justamente porque as ações eram frutos da especulação financeira. Várias indústrias, os bancos, foram muitos à falência e também outros empregadores, que nem tinha falado antes. Vários países que usavam o capitalismo e dependiam da economia americana sofreram com a crise também, inclusive até o Brasil, eu já vou falar sobre ele. Uma exceção foi os países socialismos, como a URS.
Em 1929, o presidente era o Herbert Hoover, um defensor do liberalismo, ou seja, ele não queria a intervenção do Estado na economia, ele defendia que não precisava. Mas essas medidas não ajudaram e a crise só estabeleceu mais. As crises foram totalmente ineficazes. E logo próximo às eleições de 1972, o Hoover foi totalmente derrotado pelo Franklin Roosevelt, um nome bem conhecido se você já pesquisou sobre esse assunto. Ele era um democrata e ele implementou o New Deal como uma forma de conter essa crise inteira. O New Deal, o novo acordo, foi um conjunto de medidas econômicas que basicamente os Estados Unidos, ao invés do Hoover, o Estado passaria a intervir nessa economia, controlando a produção tanto industrial quanto agrícola. As principais medidas do New Deal foram investimento em construções de emprego com a finalidade de gerar mais empregos, controle de moeda, etc. Bom, também teve uma redução da jornada diária. Com essa redução gigante, as empresas precisariam de mais funcionários, o que aumentou as contratações. O New Deal conseguiu muitos resultados positivos, mas os Estados Unidos só conseguem superar total a crise com a chegada da Segunda Guerra Mundial em 1939. Principalmente por conta do alistamento militar ter diminuído extremo desemprego. Bom, se você quer saber um resumo muito grande sobre as consequências e soluções, eu vou estar explicando agora. As consequências totais da crise foram 27% de desemprego nos Estados Unidos, muitas falências, muitos desempregos, em bancos, empresas, tudo. Teve uma grande redução da produção industrial e também teve o fortalecimento do nazifascismo, tanto do nazismo quanto do fascismo. E como foi a solução da crise que eu acabei de explicar? Foi a solução do New Deal, aplicado pelo Franklin, que promoveu obras públicas, promoveu benefícios sociais e ajudou muito os Estados Unidos. Ele controlou a população, basicamente. O Brasil, ele também sentiu os impactos da crise de 1929. A área que sofreu mais foi com a recessão econômica foi a de produção do café. O principal produto de exportação do país, o Brasil, principal deles, né? O Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo inteiro. No mundo mundial, é muito grande, gente. E o principal consumidor dessa mercadoria era principalmente os Estados Unidos, que comprava cerca de 80% do café. E com a recessão, o café estagnou inteiro no mercado brasileiro e com o preço do produto despencou. Os cafeicultores, eles tiveram muitos prejuízos, muitos mesmos, gigantescos. No auge dessa crise, o país enfrentou muitas transformações políticas profundas com o acontecimento da Revolução de 1970, que eu já falei anteriormente. O novo governo teve o grande Getúlio Vargas, que é muito conhecido, como presidente provisório. A mudança política em si ocorreu nesse período, já que é levantada pelos historiadores como uma consequência indireta da recessão sobre o nosso país. Além disso, as exportações do café brasileiro reduziram por volta de 60%. E o preço do café no mercado caiu cerca de 90%. Ou seja, não estava muito barato, era só 10% do preço anterior. Com isso, o governo resolveu agir. O Getúlio Vargas botou uma medida na economia que foi de proteger o principal produto do país, ou seja, o café. Para isso foi criado o Conselho Nacional do Café, o CNC, em 1961. Era para conter essa queda no valor. O governo decidiu realizar a compra das sacas que estavam paradas para aumentar o valor do café no mercado. As sacas que foram compradas pelo governo eram incendiadas. E essa prática se estendeu durante 13 anos, resultando em mais uma destruição de 78,2 milhões de sacas de café, aproximadamente. E isso é muito. Então, essa crise afetou muito o café no Brasil, muito o Brasil direto, por causa que era a maior exportação dele. E basicamente, isso foi a crise de 1919, a tão falada crise.
tem, dentre muitas coisas, ela é muito importante. Esse conteúdo vai cair na prova, então estudem. Falou e obrigado. Aqui é o apresentador Nicolas. Tchau.